Melk Santos, ele é engenheiro sênior da Force BC, trazendo o tema aplicações da digitalização no gerenciamento da integridade de RISES. Por favor, senhor Melk. Ok, só compartilhar aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Perfeitamente. Ok, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade que a Sobena dá para cada um de nós nessa tarde. Muito interessantes as apresentações. Queria parabenizar também os que apresentaram aí até agora, ótimas apresentações de um tema bem relevante para a nossa indústria. O meu nome é Melk Santos, eu sou engenheiro sênior da FOSSUPSI e aqui na nossa apresentação, a FOSSUPSI é uma empresa originariamente norueguesa, né, entrou no mercado em 2007 com profissionais vindos aí principalmente dessa área de engenharia de análise, inicialmente focado com Riser. Atualmente nós temos em torno aí de 90 pessoas na empresa, em 6 escritórios, 4 na Noruega e um escritório em Aberdeen, um escritório aqui no Rio. Aqui no Rio nós iniciamos as nossas atividades em finalzinho de 2016, 2017. Tá? E basicamente a gente atende aí atua globalmente, vamos dizer assim, não só Brasil, Europa, América Central e África também. E o foco bem nessa parte aí de extensão de vida, garantia da integridade de ativos submarinos, principalmente a área de flexíveis de Riser. Então, já adentrando aí um pouco no tema, né, a FOSSUPSI ela surgiu como uma empresa de engenharia de análise, tá? Quem é da área submarina conhece aí, por exemplo, o software como Orcaflex, FlexCon, então, análise global, análise dinâmica global, fadiga e assim por diante. Então, começou com uma empresa essencialmente de engenharia. Lá no ano de 2011, a FOSSUPSI ela adquiriu uma empresa de sensores, tá? E a partir daí ela entrou nesse mercado também, fornecendo sensores para o mercado como serviço. E hoje a gente tem essa plataforma chamada ForInsight, que é uma plataforma digital, onde nós concentramos todas as informações do ativo nessa plataforma para garantia da integridade ou extensão de vida útil das estruturas. Então, como que a gente cria valor através desses dados gerados? Então, aqui à direita, deixa eu só aqui à direita, então, nós temos dados que são gerados das estruturas, por exemplo, Riser flexível, né, através de sensores que podem ser fornecidos por nós ou podem ser fornecidos por terceiros. Esses dados eles são disponibilizados numa plataforma da Microsoft, a Microsoft Azure, é o Cloud Computing da Microsoft, é o que a gente usa basicamente para receber essas informações. E a partir de, uma vez que essas informações são recebidas, sejam os dados dos sensores, sejam os dados da documentação do projeto, né, foi falado aqui nas apresentações de estruturação de informação. Então, a gente costuma receber toda a documentação do projeto, desde a fase de projeto básico até o status atual da estrutura. Tudo isso é armazenado no ForInsight. E a partir desses dados recebidos, esses dados são tratados, no caso das séries temporais, elas são tratadas a fim de tirar ruído, né, e toda a documentação, relatórios, vídeos, fotos, elas são alocadas aí dentro da nossa plataforma, que é o ForInsight, para basicamente o principal objetivo aí de organizar, de estruturar essas informações, no caso documentos, e esses dados como dados séries temporais de pressão, de temperatura, de movimento da plataforma e outros dados de heading da embarcação, elas são armazenadas na forma de série temporal para ser insight para uma posterior utilização, seja para um gerenciamento da integridade ao longo da vida da estrutura, ou seja, no caso específico, a gente está tratando aqui de uma extensão de vida da mesma. E essas informações, né, elas são tratadas aí por nossos engenheiros, a FOSSUPSI, o corpo técnico dela é 100% engenheiro, né, nessa parte técnica. Os engenheiros com conhecimento aí nessa parte aí de data science, né, seja algoritmo genético, seja rede neural, machine learning,
e assim por diante. A gente basicamente trata esses dados usando Python para posterior utilização, e o final aqui dessa escadinha é exatamente a transformação de dados em informação para tomada de decisão. É esse o grande goal aí, que é o principal foco aí da FOSSUBSEA. Eu já passo direto para uma apresentação de um caso de Life Extension, né, que a gente tem trabalhado. No caso de Life Extension, eu mostro aqui as fases de um projeto de extensão de vida útil de flexível, por exemplo, onde nessa primeira parte a gente tem essa coleta de informações, né, essa coleta de dados. Lembrando aqui que a gente está falando aqui de Life Extension, mas eu posso também ter um cliente que a gente começa com a estrutura dele 0 quilômetro. Então, toda a documentação disponível, seja um projeto, um campo novo, ou seja um campo já maduro, recebemos essa informação, incluímos toda essa informação do Foreign Site, sejam relatórios, sejam documentos, ou sejam dados monitorados através de séries temporais, pressão, temperatura, movimento. Uma vez que esses dados são armazenados, a gente no Foreign Site, a gente passa para uma análise, um gap análise dessas informações, basicamente buscando determinar, de repente, mudanças na metodologia de projeto. Imagina um campo onde o projeto foi desenvolvido lá no ano de 2010, por exemplo, né? Será que houve mudanças na boa prática de engenharia, na metodologia do projeto? Então, é uma das análises feitas, e o que essa mudança, eventualmente, pode acarretar na vida útil da estrutura. A questão também de mudanças de normas também. Então, seja metodologia, seja norma, é feita essa análise. Também é levantado também todas as modificações realizadas na estrutura, por exemplo, intervenção na estrutura, foi feito um reparo na capa, foi feito a troca de uma válvula de vente do anulado riser, né? É feita uma revisão também, uma análise de todos os dados operacionais da estrutura, os dados disponíveis que o cliente tem, que o operador tem. Pressão, temperatura, de repente a monitoração de quantidade de areia, as características também do fluido, que está sendo, de repente o campo começou com uma baixa concentração de água, ao longo da vida útil, a concentração de água foi aumentando, quais são as repercussões disso na vida da estrutura, de repente uma temperatura passou, por exemplo, a temperatura de operação, qual a importância disso na vida útil da estrutura. Lições aprendidas também, essas lições aprendidas tanto no sentido da nossa equipe técnica, FOSSUBSEA. Hoje a FOSSUBSEA ela é uma empresa que a gente tem um grande banco de dados aí, no caso aí de flexíveis, com mais de 80 quilômetros de raios secados, isso consequentemente gera um aprendizado interessante para a empresa, mas também nas práticas de engenharia do mercado de óleo e gás também, que são levadas em conta na hora de avaliar esses dados. Aqui, o terceiro ponto aqui, no caso da condição atual do integrity status aqui, dado essa análise de gap realizada, dadas essas lições aprendidas, qual que é a influência disso na integridade da estrutura. E também quais são os elementos críticos encontrados importantes aí para um projeto de extensão de vida útil, por exemplo. E, por fim, todas essas informações são resumidas, são condensadas aí numa análise de risco. Essa análise de risco, mais uma vez, é um dashboard, é um painel que é publicado no Foreign Site, onde o cliente tem lá, de forma viva, digamos assim, o grau de risco de cada uma das estruturas dele, de cada uma das linhas dele. Aqui já passando por um painel amplo aqui, vou explicar parte a parte aqui desse projeto. Aqui, dado um FPSO, esse é um projeto que a gente está em andamento na empresa. Esse FPSO já tem acho que mais de 20 anos aí que está operando em operação nesse campo, e os risers, consequentemente, lá, praticamente 4 anos atrás, já estavam no final da vida útil. Então, o trabalho nosso foi desenvolver um projeto para a extensão da vida útil desses risers, onde, basicamente, a gente está falando aqui de riser livre, em catenária livre, né, um FPSO turret aqui, e basicamente a nossa atuação nesse projeto foi fazer aquele levantamento que eu mostrei previamente aí, documental, e depois fazer o levantamento do status, da integridade, levantar quais eram os riscos, e a partir daí tomamos decisões sobre
aspectos críticos, por exemplo, aqui nos risers, para monitoração de movimento de riser e também monitoração de movimento da embarcação. Então, um dos primeiros objetivos nossos foi essa monitoração do movimento da embarcação. Então, para isso, a gente instalou um sensor, aqui basicamente no casario da embarcação. Aqui eu tenho um zoom desse sensor instalado aqui no casario. Basicamente, essa estrutura daqui, a gente tem um acelerômetro com 6 graus de liberdade. Em cada eixo do acelerômetro, estou monitorando também quais são os movimentos de rotação. Então, basicamente, aqui eu tenho 6 movimentos, aqui, seja no transversal, ou seja de rotação. Através desse sensor também, que é o SMS Gateway, essas informações elas são condensadas em um computador de bordo e diariamente essas informações elas foram enviadas, né, que eu já volto aqui para a figura macro. Diariamente essas informações são enviadas via internet para um satélite e essas informações são armazenadas no nosso ForeInsight, que é basicamente um cloud computing, onde a gente faz o tratamento dessa informação de movimento da embarcação depois. Qual o objetivo de levantar o movimento da embarcação? Porque a forma da FORSUB se trabalhar é por campanhas. A gente não instala os sensores de forma contínua durante 20, 30 anos, mas a gente realiza campanhas. Então, o objetivo é aquisitar os movimentos em campanhas e, com base nesses movimentos aquisitados e com base no conhecimento dos estados de mar, a gente desenvolveu um modelo de machine learning sobre o movimento da embarcação. Então, imagine que agora eu não tenho mais o sensor, mas eu sei os estados de mar através de um sistema contratado pelo operador, ou de um sistema que a gente usou também, que é o Copérnicos, que é um sistema free da União Europeia. Então, sabendo o estado de mar, através desse modelo de machine learning, eu sei automaticamente o movimento da embarcação e eu posso verificar quais são os movimentos aqui que excitam, que fazem o riser vibrar numa determinada frequência. Tá? Mas a gente também instalou sensores nos risers, também, como está mostrado aqui. Né? Aqui eu tenho 2 sensores que foram instalados nos risers. Aqui. Esse aqui é basicamente o nosso sensor. Aqui, mais uma vez, eu tenho acelerômetro e sensor de movimento de rotação, com o mesmo objetivo. Aqui tem um sensor mais acima, aqui no iTube, tem um sensor mais embaixo, aqui abaixo do band stiffener, para pegar também os efeitos de flexão no riser. E dado assim o elevado uso já desse riser, que já estava numa condição no estado de vida próximo do final, nós também monitoramos o anulado riser, né, basicamente para verificar a questão de pressão e verificar também a questão de percolação de fluido que vai sair do interior do riser e vai até o anular. Isso aí pode gerar pressões que podem ser críticas para a estrutura. Então, nós instalamos também sensores, é basicamente um equipamento nosso, que é o PAT, é o testador de anular portátil, onde esses equipamentos monitoram de forma contínua qual que é a pressão e qual que é o fluxo, a vazão que está saindo do anular do riser. Então, através dessas informações, são input para esse projeto de extensão de vida útil do riser. Lembrando que todas essas informações, elas são guardadas aqui no ForeInsight e o cliente ele tem acesso a todas elas e a nossa engenharia trata essas informações para esses dados, aliás, para gerar informação para a tomada de decisão do nosso cliente. Aqui eu vou mostrar rapidamente aqui algumas partes do que é o ForeInsight. Então, primeiramente, aqui eu tenho o layout de um campo submarino, não tem nada a ver com esse exemplo que eu mostrei para você anteriormente, mas dá uma ideia que a gente tem. Aqui eu tenho cada riser, tenho cada flow line também. Uma vez que você clica nessas linhas, você vai ter acesso aos dados dessa linha, seja dado de pressão de operação, pressão de projeto, diâmetro. Você vai ter acesso também à documentação atrelada a cada linha, seja riser, seja flowline, seja um plat, um plane, um manifold. Então, sejam dados de projeto, sejam dados da operação, sejam dados de monitoração, dados de inspeção. Então, é tudo em um único sistema, você condensa. Tudo que é documento e tudo que é dado de sensor, está tudo condensado no ForeInsight. Né? Esse terceiro aqui, a gente tem a matriz de risco, que é a matriz de risco
entre aspas, viva, né, dado os períodos aí de variação dessas estruturas, né, seja com corrente, seja com onda, não tem necessidade de eu ter um sistema que ele é atualizado a cada milissegundo, por exemplo. Então, a gente atualiza essa matriz aqui de tempos em tempos, tá? E o cliente ele tem, para cada linha, por exemplo, ele tem exatamente qual que é o grau de risco daquela estrutura. Então, eu posso separar aqui por estrutura, eu posso fazer um comparativo aqui entre as linhas, e aqui também nesse mesmo dashboard aqui do Risk Assessment, eu tenho também o plano de gerenciamento de integridade, que vai me dar quais são as inspeções a serem realizadas a cada ano, qual que é exatamente a data, o período que ela deve ser feita. Aqui na frente eu posso integrar o Foresight, que é essa plataforma da ForSubsea, que está baseada no Microsoft Azure. Eu posso integrar ela com o PI. O PI é basicamente um software que ele registra dados diversos das nossas plataformas, principalmente aí pressão e temperatura. Então eu tenho aqui as várias tags de vários sensores, né? Qual que é a unidade de pressão ou de temperatura, por exemplo, qual que é o tag do sensor, e aqui, só dando um zoom aqui, eu já tenho como que esse dado de pressão e temperatura, por exemplo, é mostrado no Foresight. Isso aqui, mais uma vez, ele é atualizado de tempos em tempos, e o cliente tem sempre essa informação, não só atualizado, mas todo o histórico da vida da estrutura está registrado também no Foresight. Aqui eu tenho mais um dashboard aqui, que é do teste do ânulus test, qual que é a condição do anular do riser, né? Aquele espaço que fica entre a capa externa e as armaduras ali do riser. É um espaço crítico, é uma área crítica, porque ali eu posso ter, por exemplo, uma alta concentração de H2S, de CO2, isso é crítico para a fadiga. Então, através desse dashboard aqui, eu tenho anualmente, né, essa é uma vantagem aqui de você ter um sistema como esse, anualmente você tem os registros do volume livre para saber se aquele ânulo ele está alagado, se ele está seco, qual que é o grau de alagamento também. Aqui você tem os dados também de ventilação do anular, se aquela tua porta está ventando para esse gás ser jogado no vente, ou se aquela porta tem algum bloqueio. Então, todas essas informações são também usadas no projeto de extensão de vida. Temos aqui também o contador de fadiga, basicamente. Então, dado aqueles movimentos que foram adquiridos, seja movimento de plataforma, seja movimento do riser, seja as questões de pressão, de temperatura. Então, tudo isso também é analisado através, no caso de movimentos, aí, através do Orcaflex. E, basicamente, o cliente ele tem para cada linha dele, ele vai ter aqui qual que é a vida remanescente da estrutura ao longo da vida útil dela. Tá? E por fim, a gente tem, já finalizando aqui a apresentação, nós temos aqui os principais benefícios, né, dessa digitalização, seja de uma extensão de vida, ou seja, do projeto inteiro de gerenciamento de integridade da estrutura, que acho que foi o João Felipe que começou, né, que comentou dessa talvez o ideal seria que a gente começasse com essa geração dessas informações e o acompanhamento também da estrutura desde o início. Então, é basicamente a redução do OPEX, né, que você evita atividades e reparos não programados, né, reparos que acontecem, você tem que ir lá, de repente é dispendioso. Você reduz também o CAPEX, no projeto que eu citei, a gente conseguiu elevar em 25% a vida útil da estrutura, então foram mais aí 4, 5 anos que o operador conseguiu operar com todos esses parâmetros monitorados e acompanhados, né? Você consegue detectar anomalia antes que essas realmente causem algum dano maior na estrutura, e você tem sempre essa questão de geração de informação para a tomada de decisão do cliente, né? Seja através dos dados simplesmente gerados e analisados, ou seja, por exemplo, como nesse projeto que eu citei, através de modelos de machine learning ou inteligência artificial, né? Tem essa questão assim de você ter acesso imediato a essas informações, então o Foresight, através de um link de internet, através do seu e-mail, de uma senha, qualquer pessoa na empresa que for autorizada, ela vai conseguir acessar esses dados, né? De repente o fornecedor também, que quer acessar um dado específico, o operador pode gerar esse acesso para o fornecedor. E por fim, você tem uma redução do tempo que você muitas vezes toma para você encontrar informação. Então, no Foresight você consegue achar as coisas facilmente e tratar cada uma dessas informações. É isso, obrigado a cada um de vocês. Está meu e-mail, eu estou disponível para eventuais perguntas. Obrigado. Melk, obrigado pela apresentação. As perguntas serão feitas em breve. Obrigado aí por dividir essas novas tecnologias da ForSubsea.